O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Com toda essa conversa de futura colonização de Marte, um dos aspectos mais importantes é a viabilidade de plantações em solo marciano, e um novo estudo sugere que bactérias fixadoras de nitrogênio podem dar uma bela ajuda. O trabalho tem como primeiro autor Franklin Harris, da Universidade Estadual do Colorado, e foi publicado no periódico PLOS ONE. Ele envolveu o plantio de trevos em solo pobre em nitratos, simulando o que seria encontrado em Marte. As plantas foram divididas em dois grupos, as que foram cultivadas sem a presença da bactéria Cynorhizobium melillote e outros com. Sabe-se que esse micróbio fixador de nitrogênio tem na Terra uma relação simbiótica com o trevo, facilitando seu crescimento. E a mesma coisa foi observada no solo simulado marciano. Onde havia bactérias, a biomassa da planta se desenvolveu mais do que onde não havia. Curiosamente, apesar disso, o solo pobre em nitratos continuou assim mesmo com a presença da bactéria, o que mostra que pode não ser tão fácil tornar o rigolito marciano mais fértil. Cássio, eu lembrei de imediato do Marciano, né, do Perdido em Marte. O livro e o filme maravilhosos, e que o cara tem que dar um jeito lá, o astronauta, Mark Watney, eu acho, né, o personagem do filme, ele tem que dar um jeito de fazer uma plantação lá de batatas, e ele usa, enfim, o próprio cocô dele para fertilizar o solo e para fixar o nitrogênio. É uma das grandes diferenças entre a Terra e esses outros ambientes, é o fato de que nós temos bactérias que fixam o nitrogênio, e esse nitrogênio é absolutamente essencial para as plantas se desenvolverem, né? Então é basicamente o que separa o solo fértil do solo infértil. E aí a gente tem um experimento que me parece preliminar, mas muito interessante, de mostrar que dá para você melhorar o plantio em solos pobres como esse, usando essa bactéria, usando essa simbiose entre uma bactéria e uma planta. Eu imagino que isso seja muito interessante para Marte, mas também é interessante para a Terra, né? Lugares com menos condição de plantio, de repente, explorando esse tipo de estudo, a gente possa desenvolver formas de plantar com mais eficiência. Como é que você viu esse resultado? Olha, ouvindo você falar aí, eu achei que era uma música do Djavan, né? Zoom de besouro, um ímã, parece o negócio, o nome dessa bactéria aí parecia coisa do Djavan. Cynorhizobium melillote, não é fácil não. Mas assim, bacana, é uma coisa, né, que você está falando, tem uma aplicação local, você tem solos pobres aqui na Terra em nitrogênio que precisa aí ser corrigidos, precisa então ter uma maneira de fixar esse nitrogênio, o famoso NHK, né, NPK, que é tirado aí da indústria petroquímica também, e é interessante você aplicar essa técnica, né, para tornar o solo marciano produtivo, né? A gente tem essa questão que tem muito perclorato, é um ambiente nada fértil, nada promissor para se crescer, pelo menos as plantas que a gente tem aqui na Terra, né, que não estão ainda adaptadas. Mas você fazer esse tipo de intervenção é legal saber que foi promissora, né, cresceu mais do que as plantas de controle, tanto em termos de raízes como de caule, fazendo com que isso pode ser viável de conseguir ter uma plantação, uma colônia lá que consiga tirar o seu sustento do próprio planeta. Promissor, né? Isso começou agora, tem que analisar agora, como está falando dos percloratos, então ainda tem outros ingredientes a serem tratados, mas já está um bom passo, né, para que consigamos produzir alimentação, né, que dê uma sustentabilidade maior para essas bases. A verdade é que se não tiver isso, fica muito difícil, né? Se a gente não conseguir plantar por lá, fica muito difícil. Mas ao mesmo tempo tem esse outro aspecto que você mencionou. Essa é uma das dificuldades. Tem muitas outras, a questão dos percloratos, que eu imagino que talvez possa ser solucionada com você pegando o solo que está mais por baixo da terra
e que não está tão afetado pelo ultravioleta ali que produz esses percloratos. Mas é claro que tudo isso vai ter que ser testado, e eu tenho uma certa dúvida do quanto um análogo, um solo análogo que a gente produz aqui na Terra realmente corresponde ao solo marciano, até porque a gente tem muita dificuldade de conhecer de fato o solo marciano, né? Cada vez que a gente usa um instrumento novo lá em Marte, a gente descobre uma nova surpresa sobre ele. Então ainda é difícil de cravar, mas é um experimento, digamos, de prova de princípio que eu acho interessante, né? Tem esse aspecto também, né? Prova de princípio, então foi o primeiro teste, mostrou promissor, dá para se investir mais. E essa história do solo é verdade, a gente só não tem o conhecimento, a caracterização nem próximo, né? Nem de ser completo, o conhecimento do que tem lá. Isso só vai se resolver com as amostras enviadas para laboratórios terrestres, né? Ou, né, quando se tiver um fluxo bom de tráfego até Marte também, daí uns 20 anos, que se consiga construir laboratórios robustos lá, porque não vai ser análises limitadas feitas aí pelos robôs em Marte que vão dar. É aquele típico caso em que a intervenção, né, de um ser humano é mais vantajosa do que você fazer as coisas por missões robóticas. Tem sempre aquela discussão de você mandar um robô que é mais seguro, é mais barato, não sei o quê, mas aí é realmente uma questão de você ter o elemento humano para fazer o discernimento, a prospecção e a caracterização, nesse caso, de amostras de solo. Então, acho que realmente a gente só vai chegar a esse ponto quando essas amostras aí que estão sendo coletadas pelo Perseverance agora cheguem na Terra para que possam ser analisadas.